Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família de descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estava em Belém, completou-se os dias para o parto, e Maria deu à luz seu filho primogênito. Ela enfaixou e colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos, tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores e a glória do Senhor os envolveu em luz. Eles ficaram com muito medo, e o anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixa e deitado na manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão de corte celeste. Cantava louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto do céu, e paz na terra aos homens por eles amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Diácono Benedito, caríssimos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, acólitos, coroinhas, prezados agentes de pastoral desta nossa paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, irmãos e irmãs que vêm de outras comunidades, queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas nossas redes sociais, diletos filhos e filhas aqui presentes. Nesta noite santa, em que a igreja inteira se detém em silêncio adorante diante do mistério do Natal, ressoa no coração uma frase breve, quase discreta, mas de densidade infinita, que nós acabamos de ouvir no Evangelho. Não havia lugar para eles na hospedaria. Uma frase simples, narrada por São Lucas, quase como que um detalhe logístico da viagem de Maria e José a Belém, mas que, à luz da fé, se torna uma chave para compreender não apenas aquela noite bendita, mas toda a história da salvação, e ouso dizer, a nossa própria história. Não havia lugar. Belém estava cheia, portas abertas, quartos ocupados, gente demais, pressa demais, não por maldade, não por perseguição, mas por excesso.
Excesso de gente, excesso de preocupações, excesso de ocupações. E assim, no meio de uma cidade cheia, o Filho de Deus, o Verbo eterno do Pai, aquele por quem tudo foi criado, encontra as portas fechadas logo ao entrar no mundo. O Criador entra na sua criação, mas não encontra espaço. O Senhor da história nasce à margem da história. O Rei do Universo vem ao mundo não num palácio, mas numa estrebaria. Deus vem ao nosso encontro e nasce do lado de fora da cidade. Maria Santíssima e São José, eles não são expulsos, eles são apenas ignorados. Eles não encontram rejeição violenta, eles encontram apenas indisponibilidade. E talvez aí esteja o ponto mais doloroso e o mais atual do Natal. O profeta Isaías havia anunciado: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz, mas essa luz, quando vem ao nosso encontro, não brilha no centro da cidade, não brilha no palácio, não brilha nem mesmo naquela hospedaria lotada. Ele brilha na periferia, no improviso, no silêncio de uma gruta. Deus não entra onde tudo está sob controle. Ele entra onde há espaço, ainda que este espaço seja pobre. Aí onde ele pode ser acolhido, ele faz morada. São Paulo, na carta a Tito, que ouvíamos na segunda leitura, proclamava com alegria: a graça de Deus se manifestou. A graça se manifestou. Deus veio. Deus entrou na nossa história. Então vejam que o problema nunca foi a ausência de Deus. O problema sempre foi, continua sendo, o lugar que nós não damos a Deus. São João, no prólogo do seu Evangelho, que vamos ouvir na missa de amanhã, dirá com palavras duras e luminosas: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. O Natal é, portanto, ao mesmo tempo, anúncio de uma alegria imensa e revelação de um drama silencioso. Deus se faz pequeno para ser acolhido, mas a humanidade muitas vezes se faz surda para não ter de mudar diante do Deus que vem ao seu encontro. E aqui, irmãos e irmãs, o Evangelho deixa de ser apenas uma lembrança do passado e se transforma numa pergunta dirigida a cada um de nós. Há lugar para Jesus hoje? Há lugar para Ele nas nossas escolhas, nos nossos afetos, no nosso modo de trabalhar, de descansar, no nosso modo de amar? Tem espaço para Deus? Ou será que Ele é apenas um visitante ocasional, até tolerado por tradição, mas não acolhido como Senhor da vida? Vejam, nós vivemos numa sociedade cheia demais, cheia de informações que nos alcançam a todo instante, de imagens que passam diante dos nossos olhos sem nos dar tempo de contemplar, de ruídos que nos acompanham desde que acordamos até o momento em que tentamos dormir. Numa sociedade cheia de compromissos assumidos e muitas vezes impostos, cheia de metas, prazos, cobranças e expectativas. O coração humano, que foi criado para ser morada de Deus, tornou-se uma espécie de hospedaria sempre lotada, onde tudo entra, onde tudo se acumula, mas quase nada permanece. Vivemos em uma sociedade cheia de opiniões, todos falam, poucos escutam. Uma sociedade cheia de disputas, quem tem razão, quem aparece mais, quem vence o debate. Cheia de agendas tão organizadas que já não deixam espaço para o imprevisto de Deus. Há lugar para quase tudo: para o dinheiro que promete segurança, para o sucesso que alimenta o nosso ego, para o prazer que anestesia o vazio, para a aparência que tenta esconder a fragilidade. Há lugar para telas, para notificações, para compromissos que não admitem atraso, mas silenciosamente, quase sem perceber, Deus vai sendo empurrado para a margem. E não porque seja rejeitado com ódio ou combatido com violência. Deus não é expulso. Deus tem sido simplesmente esquecido. Não é negado, é adiado. Ele não tem sido recusado.
tem sido deixado para depois. Nós dizemos que cremos, que temos fé, mas não temos tempo. Dizemos que ele é importante, mas não há espaço para a missa dominical porque a agenda está cheia com os nossos lazeres. Dizemos que o amamos, mas o coração está ocupado demais para escutá-lo. Como naquela noite em Belém, nem sempre se fecha a porta por maldade, mas por indisponibilidade. E assim, caríssimos irmãos e irmãs, o grande drama do nosso tempo não é a ausência de Deus no mundo, mas é a ausência de espaço para Deus no coração humano. Deus continua passando, continua batendo, Ele continua se oferecendo a nós, mas encontra vidas cheias demais para acolhê-lo, corações lotados que já não conseguem reconhecer a visita silenciosa de um Deus que não grita, que não se impõe, que não força a entrada, mas de um Deus que apenas espera a abertura do nosso coração. Como naquela hospedaria, muitas vezes então, nossas vidas muitas vezes não estão vazias, mas quem sabe estão cheias demais, sem espaço para Deus. E no entanto, nesta noite santa, nós não podemos cair na tentação de um pessimismo fácil. Seria injusto e até ingrato, porque o Evangelho não nos autoriza a olhar o mundo apenas a partir das portas fechadas, mas ele nos convida também a reconhecer as portas que se abriram. Se é verdade que em muitos corações do nosso tempo não há lugar para o Senhor, como outrora naquela hospedaria em Belém, também é profundamente verdadeiro que Deus continua encontrando abrigo em muitos de nós, de formas simples, silenciosas e por isso mesmo profundamente evangélicas. Ele continua sendo acolhido quando uma família se senta à mesa não apenas para comer, mas para agradecer. Quando alguém reserva um tempo para oração, ainda que breve, ainda que cansado, ainda que em meio às lutas do dia a dia. Deus continua sendo acolhido quando há quem escolha o perdão em vez do ressentimento, a reconciliação em vez do orgulho, a escuta em vez da indiferença. Ele encontra lugar quando alguém se inclina sobre a dor do outro, quando uma palavra de consolo vence o silêncio, quando alguém aceita o árduo caminho da conversão pessoal, quando um gesto de amor rompe a lógica do egoísmo. Deus continua sendo acolhido. Ele continua sendo acolhido quando há quem se comprometa com a comunidade, quando alguém serve sem aplausos, quando se sustenta a vida paroquial com fidelidade escondida. Ele continua encontrando morada naqueles que não fazem barulho, mas permanecem, naqueles que não aparecem, mas sustentam, naqueles que não ocupam as primeiras páginas, mas escrevem o Evangelho com a própria vida. Porque o reino de Deus cresce assim, como semente pequena, quase invisível, mas semente cheia de vida, destinada a brotar e a crescer sempre mais. E aqui em nossa cidade de Socorro, isso se tornou visível de um modo muito concreto nestas últimas semanas. Quantas portas se abriram? Portas de casas simples, portas de famílias, portas de corações. Quantas tardes e noites foram dedicadas à oração, à escuta da palavra, ao canto, ao silêncio partilhado. As novenas de Natal reuniram um grande número de paroquianos, que vencendo o cansaço e reorganizando a sua rotina, disseram com gestos mais eloquentes do que palavras: Senhor, aqui tem espaço para ti. Aqui a hospedaria não está fechada. Talvez o mundo diga que não há lugar, mas as nossas novenas disseram que sim, há lugar para Deus. Talvez a nossa cultura feche cada vez mais as portas, mas nossa comunidade abriu suas casas. Talvez muitos corações estejam cheios de si, mas muitos outros se esvaziaram para acolher o Senhor. Isso também é Natal, isso é Evangelho vivido. Porque Deus não procura palácios, Ele procura manjedouras. E a manjedoura não é apenas um objeto do presépio, ela é um símbolo teológico profundo. É o lugar onde os animais se alimentam. Ali é colocado aquele que será o pão da vida. Desde o nascimento, Jesus nos ensina que veio para se dar, para se entregar, para se deixar consumir por amor. Belém, cujo nome significa exatamente a casa do pão,
acolhe o menino que um dia, com o pão nas mãos, dirá: isto é o meu corpo entregue por vós. O Natal, assim, já aponta para a Eucaristia. O menino envolto em faixas é o mesmo Cristo que se deixará envolver pelo amor até a cruz. E quando não há lugar entre os homens, o céu se abre. Os anjos não vão à hospedaria cheia, nem aos salões importantes, mas os anjos vão aos campos, aos pastores, homens simples acordados na noite, vigilantes. Eles vão lá anunciar: nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor. Àqueles pequenos pastores, gente simples, é anunciada a alegria da humanidade. Porque Deus encontra espaço onde tem escuta, onde há simplicidade, onde há coração disponível. Talvez por isso, caríssimos irmãos e irmãs, o Natal continue acontecendo, apesar de tudo. Continua acontecendo em comunidades como a nossa, em famílias que rezam juntas, em corações que se deixam tocar, em pessoas que ainda acreditam que vale a pena abrir espaço para Deus. Aí o Natal continua acontecendo. Celebrar o Natal, então, não é apenas recordar um fato passado, mas é tomar posição no nosso presente. É decidir hoje se nós seremos hospedaria cheia demais ou manjedoura disponível. É escolher se Jesus será apenas lembrado ou se ele vai ser acolhido. No mundo em que Jesus tem cada vez menos lugar no espaço público, nas decisões políticas, na cultura, na educação, nas relações humanas, o Natal nos lembra que a resposta começa sempre no coração de cada um. A resposta começa no nosso coração. Não basta nós lamentarmos que o mundo está se afastando cada vez mais de Deus, não. É preciso perguntar se eu mesmo estou dando o lugar que Deus merece na minha vida. Então não basta criticar a secularização, mas é preciso testemunhar com a vida que Cristo é digno de ser acolhido entre nós e por meio de nós na humanidade inteira. Nesta noite santa, aqui nesta Igreja Matriz de Socorro, diante do altar e do presépio, nós somos convidados a um gesto simples e profundo: abrir espaço, só isso. Abrir espaço para Deus, nada mais. Espaço no coração, espaço na nossa vida, espaço nas nossas escolhas, espaço para Deus agir. E se nós lhe dermos lugar, ainda que seja um lugar pequenino, Ele vai fazer o resto. Porque quando Deus encontra morada, a noite se ilumina, a esperança renasce e o mundo, mesmo ferido, volta a ter sentido. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, o Natal nos anuncia uma esperança indestrutível. Mesmo quando o mundo fecha as portas, Deus continua entrando. Mesmo quando não há lugar, Ele nasce. Mesmo quando Ele parece ausente, Ele está presente. O menino da manjedoura é a prova de que o amor de Deus é mais forte do que a indiferença humana. Que nesta Eucaristia, caríssimos irmãos e irmãs, o Cristo, que não encontrou lugar na hospedaria, encontre lugar em nós. E que possamos dizer com a vida, e não apenas com palavras: Senhor, aqui há lugar para Ti, faz morada em nós. Amados irmãos e irmãs, a todos vocês, um feliz e santo Natal. Que em todos possa reinar a graça desta noite santa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.